maior perigo da vitamina D que nunca te contaram e talvez você perceba que mentiram para você ao longo de muito tempo. E além disso, eu também vou te mostrar um mineral que deve ser sempre consumido, não na mesma hora, mas que você deve sempre prestar atenção para poder aproveitar ao máximo os benefícios da vitamina D. E pessoal, milhões e milhões de pessoas, não só no Brasil, não só em Portugal, nos Estados Unidos, na Alemanha, em Angola, em Moçambique, milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro têm deficiência de vitamina D. Então, você pode pegar sol para tentar ficar com níveis mais altos de vitamina D, só que o sol tem algumas repercussões potencialmente negativas, como o risco de câncer de pele. E é possível também que você viva numa área que não tem muito sol, ou se a sua pele é mais escura, ou se você não estiver consumindo os alimentos corretos, você pode facilmente apresentar deficiência de vitamina D. Então esse vídeo aqui, pessoal, é muito importante. E eu vou te pedir para você me contar de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Eu estou no Rio de Janeiro, capital. E você? Onde você está? Me conta. Tá na Europa? Tá aqui no Brasil? Tá na África? Me fala aí, escreve aí embaixo no chat, nos comentários, de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste. E também me fala, você toma vitamina D? Escreve aí que eu quero saber mais. Então, pessoal, a vitamina D, ela tem diversas funções no nosso corpo. Então, ela fortalece o nosso sistema imune, tanto que a gente vê que pessoas que têm deficiência de vitamina D, elas estão sob maior risco de ter uma infecção grave, por exemplo. Então, já fizeram vários estudos em CTIs e viram que pessoas que têm níveis mais baixos de vitamina D costumam apresentar infecções mais severas, por exemplo. Além disso, a vitamina D é fundamental para o metabolismo do osso, né, metabolismo ósseo e também o metabolismo do cálcio, porque ela ajuda a levar e a manter o cálcio nos ossos, também ajuda a prevenir doenças cardiovasculares e, inclusive, participa do metabolismo da glicose junto da insulina, ajudando as células a captarem o açúcar do sangue. Mas por que será que as pessoas têm tanta deficiência de vitamina D assim? Será que as pessoas não pegam sol? Ou será que as pessoas, que você não está consumindo a quantidade adequada de vitamina D? E é aí que tá, pessoal, o X da questão. Mineral que é fundamental para manter os níveis ideais de vitamina D e principalmente para manter os níveis ideais da forma ativa da vitamina D. Você sabe que mineral é esse? Eu já vou te contar, mas antes de te contar, eu vou pedir o seu like, tá bom? Porque quando você dá o like, você faz com que outra pessoa que você nem conhece, que você nunca viu na vida, também tenha acesso a esse conteúdo. Então, eu gosto de pensar da seguinte forma: quando eu vejo um vídeo em outro canal que eu considero que será positivo se uma outra pessoa assistir, o que eu faço? Eu dou like, porque na minha cabeça eu entendo que quando eu dou like, isso vai fazer com que aquele vídeo seja distribuído para outra pessoa. E não é só na minha cabeça, realmente o algoritmo do YouTube funciona dessa forma. Então quando você dá o like, você está automaticamente ajudando uma outra pessoa a se informar melhor sobre saúde, e isso para mim, sinceramente, já é motivo mais do que suficiente para você deixar o joinha nesse vídeo. E esse mineral, pessoal, que eu tô falando, que é fundamental para manter os níveis ideais de vitamina D ativa, é o magnésio, tá bom? Então o magnésio, ele é um cofator envolvido na composição, na função de mais de 350 tipos diferentes de enzimas. E o que é um cofator? Ele é algo necessário para que as enzimas façam o seu trabalho adequadamente. Então, sem o cofator, a enzima não trabalha. Então, o magnésio, ele participa da saúde muscular, participa do nosso sistema nervoso, participa da produção de energia, da produção de DNA, e ele também tem um papel crucial no metabolismo e também na ativação da vitamina D no nosso organismo, no seu organismo. Então, lá nos nossos rins, o magnésio,
ele ajuda, ele auxilia na conversão da forma inativa de vitamina D para a forma ativa da vitamina D, que o corpo pode utilizar para as diversas funções relacionadas à vitamina D. Então, na forma inativa, ela não exerce função. Agora, na forma ativa, ela consegue desempenhar o seu papel normalmente. E o magnésio, para você ter ideia da importância dele para a vitamina D, para o metabolismo da vitamina D, é que ele está envolvido na regulação de receptores de vitamina D. Receptores esses que são fundamentais para a absorção e utilização dessa vitamina. E olha, preste atenção, todas as enzimas que metabolizam a vitamina D precisam do magnésio para atuar. Então, pessoal, quando não há a quantidade ideal de magnésio, quando está faltando magnésio, os receptores da vitamina D não são ativados. E aí, dessa forma, a vitamina D não consegue ser utilizada. E aí vai gerar a série de problemas que estão relacionados à falta, à deficiência de vitamina D, incluindo a osteoporose. Eu tenho certeza que, se você não tiver osteoporose, e eu espero que você não tenha, você conhece alguém que tem esse problema. E talvez, você que tenha esse problema, talvez você esteja pensando o seguinte: poxa, eu tomo toda essa vitamina D, tomo mais do que o necessário, tomo 5.000 UI, tomo 10.000 UI por dia, mas o meu problema continua. O meu osso, a matriz óssea, continua se tornando frágil, porosa, propensa à fratura. Eu fiz a densitometria óssea e eu não estou me recuperando. O meu osso não está ficando mais denso. Eu estou perdendo massa óssea. Então, pessoal, é aquilo. Se estiver faltando magnésio, a vitamina D não vai conseguir desempenhar as funções dela, incluindo a função de levar cálcio para o osso. Então, muitas vezes, você pode estar tomando a quantidade ideal de vitamina D, mas não está tomando a quantidade ideal de magnésio. Então, boa parte dessa vitamina D será desperdiçada. Mas como que a gente vai desconfiar da deficiência de magnésio? Quais são os sinais e sintomas? Será que a gente tem que fazer algum exame? Os principais sinais e sintomas da deficiência de magnésio são náusea, constipação, cãibras, formigamento, dormência, arritmia cardíaca, problema ósseo como a osteomalácia e a própria osteoporose, resistência à insulina. Então, a deficiência de magnésio pode prejudicar o metabolismo da glicose no seu corpo, pode causar insônia, pode elevar os níveis de cortisol, causar depressão, fadiga, fraqueza, dores musculares, tanto que a suplementação com magnésio é excelente para pessoas que têm fibromialgia. Então, vários estudos já mostraram que pessoas com fibromialgia, que fazem o uso recorrente e constante do magnésio, acabam tendo melhora dos sinais e sintomas da doença. E o magnésio, ele também é um vasodilatador que pode ajudar a controlar a sua pressão arterial. E o grande problema em relação à deficiência do magnésio é que é difícil a gente medir essa deficiência com o exame de sangue, porque há muito pouco magnésio na nossa corrente sanguínea. Então, boa parte do magnésio está nos órgãos, nos músculos, nos ossos. Então, a gente não consegue avaliar de forma fidedigna os níveis de magnésio apenas se baseando no exame de sangue. Então, a gente tem que aí dar valor aos sinais e sintomas. E, em relação à vitamina D, quais são os sinais e sintomas de deficiência da vitamina D? Pode haver um enfraquecimento do sistema imunológico, então a pessoa pode ter infecções frequentes, cansaço, dor muscular, perda de cabelo, quando a pessoa tem alopécia, quando a pessoa se queixa de queda de cabelo, a gente tem que dosar a vitamina D. Pode causar também a deficiência, dor articular. E qual é o consumo diário? A recomendação varia de acordo com a idade. Então, ela é de 600 a 1.000 unidades, a 1.000 UI. Então, quanto mais velha for a pessoa, geralmente esse consumo diário tende a ser maior. Então, a partir dos 70 anos, por exemplo, recomenda-se ali 800 UI, 1.000 UI, e antes dessa idade são quantidades menores. Diferente do magnésio, a vitamina D é muito interessante a gente medir em alguns casos. Para os meus pacientes, eu costumo pedir sempre
a vitamina D. Eu não fico querendo botar em 200, em 300, em 400, não faço isso. Mas eu gosto sempre de avaliar os níveis de vitamina D, porque hoje o pessoal come mal, não pega sol, então é muito comum a gente encontrar pessoas com deficiência de vitamina D na nossa prática médica. E aí, quais são os alimentos ricos em magnésio para a gente evitar a deficiência de magnésio e, consequentemente, também garantir que a vitamina D cumpra toda a sua função? Os alimentos são os vegetais verdes escuros, né? Couve, espinafre, brócolis, grão de bico, edamame, que é aquela semente da soja, né? Que é o broto da soja, nozes, castanhas, amêndoas, amendoim, semente de abóbora, linhaça, chia, abacate, banana, chocolate amargo, arroz integral e vários outros alimentos. Para mulheres, o consumo diário recomendado é de 320 miligramas e para homens é de 420 miligramas. Mas, na minha opinião, na opinião do Dr. João, esse consumo recomendado diário deveria ser um pouquinho maior, porque vários fatores contribuem para a depressão, para a queda dos níveis de magnésio no seu corpo. O que causa falta de magnésio? O que faz com que haja um maior consumo de magnésio no seu corpo, aumentando assim o risco de deficiência? Estresse. Quem não está estressado? Tabagismo, bebida alcoólica, açúcar, consumo de açúcar, hábitos ruins de sono, a pessoa que dorme mal, altos níveis de cortisol, inflamação, uso de alguns medicamentos como antibióticos e diuréticos e até mesmo, pessoal, altas doses de vitamina D podem causar deficiência de magnésio. Além disso, o uso do magnésio para a ativação da vitamina D acaba fazendo com que as quantidades desse mineral sejam reduzidas. Porque vamos pensar, olha, a vitamina D precisa ser ativada, precisa do magnésio para exercer a sua função. Então, ela vai utilizar esse magnésio e esse magnésio não vai existir mais. Ela vai consumir este magnésio. Então, quando a vitamina D vai usando o magnésio, os níveis de magnésio vão se reduzindo. E a moral da história desse vídeo todo, pessoal, é que nós precisamos consumir quantidades adequadas de vitamina D, mas não podemos nos esquecer de consumir quantidades adequadas de magnésio, porque se não tiver magnésio suficiente, a vitamina D não conseguirá exercer as suas funções da forma adequada. Então, para a gente ter os efeitos da vitamina D, a gente necessariamente precisa ter boas quantidades adequadas de magnésio. Combinado assim? Pessoal, o que eu quero te pedir hoje é para você seguir o meu Instagram, tá bom? Meu Instagram é @drjoaomigovski. O link está na descrição e eu também vou colocar o link no primeiro comentário fixado para você seguir o meu Instagram, beleza? Porque lá eu produzo um outro tipo de conteúdo que eu tenho certeza que você vai gostar e que você vai fazer bom uso das informações que você vai pegar lá, tá bom? Ó, inclusive, vou tomar aqui o meu multivitamínico, meu suplemento vitamínico, que eu, inclusive, acabei de ver que não tem magnésio, né? Ele não tem magnésio e, portanto, na próxima vez, quando esse aqui acabar, eu vou comprar um e vão me certificar de que esse que eu vou comprar tem magnésio. Como ainda tem algumas cápsulas aqui, né? Deve ter umas 20 cápsulas aqui. Quando acabar, em dezembro, mês que vem, eu vou comprar um novo com magnésio, com certeza. Felizmente, a minha alimentação é rica nesses alimentos que eu falei que tem magnésio. Então, também não tem nenhum sinal, sintoma de falta de magnésio. Então, provavelmente, eu não tenho deficiência de magnésio. Por aqui está tudo certo. Ó, vou tomar, hein? Meu suplemento vitamínico que eu tomo todos os dias, assim como vinagre de maçã, assim como o cravo da Índia, eu tomo todo dia um suplemento vitamínico. Mas, se você quiser fazer isso, sempre é interessante você conversar com o seu médico, tá bom? Vamos lá, vamos para o nosso chat aqui, vamos ver o que o pessoal tá falando hoje. Nesta terça-feira, 9h45 da manhã. Vamos ver aqui o que meus queridos amigos, inscritos e inscritas estão falando aqui hoje.
Enquanto isso, pessoal, mandem perguntas, tá bom? Mandem o seu oi, mandem o seu abraço. Se quiser, um salve. Faça um pedido aqui pro Dr. João, que o Dr. João vai atender o seu pedido, obviamente, dependendo, né? Não vou atender todo pedido, que eu não sou o gênio da lâmpada, né? E também não tô podendo atender todos os pedidos. Se você me pedir uma casa, um avião, um iate, eu não vou poder te dar. Mas se pedir um beijo, um abraço, um salve, um parabéns aí para alguém que esteja fazendo aniversário, isso aí eu posso. Ou alguma pergunta, alguma dúvida que você tenha sobre saúde ou sobre qualquer outra coisa, tá bom? Deixa eu carregar o meu computador aqui rapidinho e já vou mandar abraços para todo mundo. Aproveitem para mandar a sua pergunta agora. Enquanto isso, vou tomar uma aguinha, né? Água é sempre bom, sempre importante. Opa, vamos lá. Ângela Gouveia. Já vi aqui que a Ângela já trouxe polêmica aqui pra gente. Vamos ver o que a Ângela está dizendo. Vamos ver. Ângela Gouveia. Ué, virou vilã a vitamina D? Não, Ângela, claro que não. Nunca virou vilã. Na verdade, ela pode ser vilã em grandes quantidades, tá? Mas na quantidade ideal, ela não será vilã. O que eu trouxe aqui é que é um perigo a gente consumir a vitamina D e não consumir o magnésio nas doses adequadas. Esse é o perigo do nosso vídeo. Um abraço para o Project Playtime, norte das Minas Gerais. Um abraço para Carla Lima, de BH, pessoal de Minas Gerais, aqui, ó. Um abraço também para a Verônica Manfroy, lá de Porto Alegre, minha amiga das antigas, a Verônica, falando que faz tempo que não toma vitamina D, ó. Verônica, importante a senhora tomar vitamina D. Aí em Porto Alegre estava chovendo muito, não estava fazendo muito sol, não pode esquecer de tomar a vitamina D. Um abraço para Antônia Iva, de Pirenópolis. Um abraço para Luiz André, da Dubai brasileira, Balneário Camboriú. Maravilha, Luiz André. Você não tá mal não, hein? Em Balneário, você tá bem demais. Queria estar aí contigo, hein? Queria estar aí contigo. Um abraço para Hilda Santos Costa, de João Pessoa. Um abraço para Tereza Leme, lá de São Paulo. Toma vitamina D3 e ela tá em 57. Tereza, tá show a sua vitamina D, tá? Não tem por que aumentar mais que isso, não. Um abraço para José Newton. Para Ana Leonarda da Silva. Muito obrigado, Ana Leonarda. Um abraço para a senhora. Um abraço também para o Aloysio Abreu, de Cachoeira Paulista. Para Simone Alcântara. Para o Luiz Macedo, de Jequié, Bahia, onde tem muito sol. Bahia é top demais. Um abraço também para Malu Abud, de Teresópolis. Para Dirce Cabral, de São Paulo, que é nova inscrita no seu canal. Ó, se você está me assistindo agora e você não é inscrito em nosso canal, deixa de resistir, vem para nossa família, vem para a família do canal Dr. João, que vai ser uma honra ter você por aqui. E se você já é inscrito, vem, continua aqui com a gente. Eu agradeço a sua preferência. Você não sabe o quão honrado eu fico, quão grato eu fico de ter você com a gente hoje. Um abraço para o João Roberto, para Malu Abud, perguntando onde eu atendo. Malu Abud, eu atendo muito pouco, muito raramente. Foi uma opção que eu fiz aqui de carreira, então no momento eu não estou fazendo atendimentos. Eu faço na exceção da exceção da exceção, quando alguém realmente precisa de mim, né? Quando não precisa, eu indico aí, busco sempre indicar um profissional, um profissional que siga pelo menos umas condutas parecidas, mas não é tão fácil assim também, não. É difícil achar um profissional que pense como nós pensamos aqui no nosso canal. Um abraço para Maria Soares, falando que toma vitamina permanente indicado pelo médico em dose baixa. Isso aí, Maria Soares, muito bom. Um abraço para Rosângela Pires, de São Bernardo do Campo. Para Tânia Lanes, que é lá de Cataguases, Minas Gerais, e que está feliz porque o filho dela, o Jonathan, está completando 39 anos. Tânia, manda um abraço aí pro Jonathan, fala que o Dr. João enviou um feliz aniversário, muitos anos de vida, muita saúde e muitas realizações, não só pro Jonathan, mas também para a senhora. Um abraço para o meu amigo Felipe Alves da Silva, que já compartilhou em todos os grupos de WhatsApp, de Telegram. Compartilhe também, compartilhe essa mensagem, compartilhe saúde, compartilhe amor, não compartilhe ódio, não compartilhe energias ruins, não compartilhe fofoca, não fale mal do outro, não faça isso. Deseje o bem ao próximo, compartilhe esse vídeo, manda esse vídeo, porque a pessoa que assistir esse vídeo vai ser tocada pela mensagem que está aqui e vai ter mais saúde, tenho certeza absoluta. Um abraço para o Geraldo Rita Campos.
Um abraço também para Ana Carla Evangelista, lá de Itatiba, que já fez suplementação em altas doses, que chegou a tomar 200 mil unidades por dia. Caramba, muita coisa. A Simone Alcântara falando que toma cravo da Índia uma semana sim, outra semana não. Um abraço para Anastácia Perboni. Eu tomei e me deu inflamação nos músculos. Estou com sequela até hoje. Pode isso? Anastácia, olha, nunca tinha ouvido falar que você toma a vitamina D e dá inflamação no músculo, né? Mas na medicina e no amor tudo é possível, né? Tem aquele ditado. Na medicina, assim como no amor, nem nunca, nem sempre. Então, tem que ficar de olho, né? Tem que investigar aí o que aconteceu com os seus músculos. Um abraço para Lúcia Werneck, para a Vânia Sumac, que está sempre aqui com a gente e já deixou o like, e a Lúcia aí, lá de Leopoldina. Pessoal, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua atenção. Separei 2 vídeos especialmente para você. Esse aqui, sobre o que acontece com o seu corpo quando você mastiga cravo da Índia todos os dias. E esse daqui, o que acontece com o seu corpo quando você come gengibre todos os dias. A Vânia, dose de magnésio para mulheres 320 mg, para homens 420 mg. Um beijo para vocês, tchau, tchau, amanhã estarei de volta.